Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio, e falando dessa grande bomba aí que aconteceu neste dia de futebol italiano também, a rodada continuando de maneira atípica aí ao longo da semana, mas é claro que a gente tem que falar dessa demissão nada surpresa de José Mourinho, não é mais técnico da Roma, e não só isso. Horas depois já anunciaram o Daniele De Rossi, exatamente, ex-capitano aí da equipe, trocentos jogos, trocentas histórias com a camisa de Alorossa, volta para ocupar o cargo de treinador. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, porque é um assunto bem relevante, embora quem acompanha aí a nossa live Fonte de Cálcio, a gravação do nosso podcast que acontece quase todo domingo. No último, a gente tratou exatamente desse assunto, até chamando a atenção, será que o Mourinho será demitido amanhã? Na sequência de uma derrota para o Milan, não foi o amanhã, mas foi algumas horas seguintes, então vamos falar sobre a repercussão dessa notícia. Claro, já convidando você a deixar seu comentário sobre esse acontecimento, mas principalmente o seu like e fazer a inscrição no canal que é Fonte de Cálcio, ajudando a gente a crescer ainda mais aqui falando de futebol italiano. Mas como a gente bem tratou ali na live Fonte de Cálcio, já vinha um clima bem estranho, né? O Mourinho, quando o negócio esquenta, ele já começa a dar aquelas declarações contra o próprio elenco, e é exatamente o que ele estava fazendo na eliminação para Lazio, no derby, na Copa Itália. Então vinha desse cenário pegar o Milan no San Siro, ele estava até suspenso, acompanhou o jogo das arquibancadas, perdeu por 3-1, e aí assim ficou aquele clima praticamente insustentável, que se tornou de fato insustentável. Então chegou a notícia de que ele foi desligado do comando técnico, o diretor ia agradecendo a participação dele e tudo mais. A gente até na live tinha vislumbrado a possibilidade do Antônio Conte já assumir a equipe da capital, mas não aconteceu. Horas depois a gente já estava noticiando no golazzo.com.br a chegada de Daniele De Rossi, um dos ídolos da torcida giallorossa, de volta, mas na função de treinador. E aí que tem esse comparativo que a gente é obrigado a fazer. Sobre a saída do José Mourinho, acho que acompanhando o que a gente já disse na live Fonte de Cálcio, era meio que esperado. Acho que o trabalho realmente estava bem aquém, ficando cada vez mais para baixo das zonas europeias ali, fora todo esse contexto de eliminação para Lazio. Chega o De Rossi. Antes de qualquer coisa, vamos olhar a carreira do De Rossi enquanto treinador, que não tem quase nenhum evento, mas algumas coisas que a gente precisa lembrar. Então, ele integrou a comissão técnica da seleção italiana no título da Euro 2020, que aconteceu em 2021. Claro, não teve um trabalho super ali presente na questão tática, até ia para campo, em treino e tudo mais, mas fica essa dúvida sobre o quão profunda era a sua ação dentro da questão técnica da seleção italiana. Claro, fica para sempre esse vídeo aí dele dando um baita de um peixinho na comemoração pelo título, mas enfim, foi essa participação. Na sequência, teve a única experiência dele como treinador, que foi treinando a Spal. E quem é a Spal? Spal é um time que jogou até a Série A, mas estava lá na Série B, tinha o Nainggolan, tinha o Pepito Rossi lá também. Enfim, ele assumiu para fazer a sua estreia como treinador, uma campanha assim claramente cujo objetivo era permanecer na Série B, evitar o rebaixamento, e simplesmente não aconteceu. Perdeu o derby, perdeu outros jogos bem importantes e acabou parando ali na zona de rebaixamento, e antes da temporada acabar ele foi demitido e a Spal caiu para a Série C, está na terceira divisão. Então essa é a experiência do De Rossi. Mas beleza, aí a gente tem um evento que é muito importante para analisar essa situação. A gente até destacou lá no golazzo.com.br, que é o contrato assinado com De Rossi. O contrato diz que ele fica até junho de 2024. E aí tem duas perspectivas aqui, uma boa e uma ruim na minha visão. Quero que você comente o que você acha. A visão positiva é que talvez eles tenham colocado um nome feito De Rossi, vira meio que o escudo ali diante da torcida. Talvez o escudo melhor seria só colocar o Francesco Totti na posição. Beleza, vem com esse papinho talvez de acalmar vestiário e tudo mais, que assim para mim não cola, ok. Mas talvez seja o melhor nome para abraçar, juntar essas duas coisas com temos um plano A, mas que vai acontecer só depois que a temporada acabar. Será que é o Antônio Conte?
Tem algumas aspas dele aí passando na internet de que vai treinar Roma eventualmente e tudo mais, mas ele não parece ser o cara que aceitaria esse desafio nesse momento, nenhum outro treinador mais sério, não que o De Rossi não seja, mas tem essa perspectiva de que sim, talvez seja esse o plano. Coloquemos o De Rossi, ele está ciente que ele assinou um contrato até junho de 2024 e depois vem o nome principal. Esse talvez seja a visão boa da coisa, estou sendo até bem gentil aqui com esse planejamento. Qual que é a visão ruim? A visão ruim é que assim, tem um turno inteiro ainda de temporada falando só de Série A, tem a Roma envolvida em playoffs de Europa League, já caiu na Copa Itália, mas assim, tem praticamente uma temporada inteira para ser disputada e você está colocando um cara que tem esse currículo que praticamente não existe e jogando aos leões, tá praticamente o Coliseu no ápice. Então assim, dá a entender que é uma temporada já jogada fora, não é desrespeitando o De Rossi, pode até dar muito certo, mas assim, olhando o currículo, olhando toda a situação, outros treinadores mais sérios, entre aspas, novamente poderiam chegar e não, vamos com esse para disputar toda uma metade de temporada. Isso para mim passa pouquíssima seriedade, pouquíssima ambição, é como se assim, coloca ele, os jogadores vão levar mais a sério, o problema único era o Mourinho, eles vão jogar, a gente vai se classificar para uma Europa League de novo, pode até bater título, enfim, como se as coisas fossem fluir ao longo de meio turno de Série A e Europa League rolando também. Então, acho que esse acontecimento, esse tópico bem específico do tempo de contrato, que é só até o fim da temporada, diz muito pro bem de que talvez tenha um plano A, e a gente vai assumir depois que a temporada acabar, e pro mal de que assim, a gente largou mão assim dessa temporada, desse momento e vamos do jeito que dá. Essa é a minha perspectiva dessa grande notícia do dia. Convido você novamente a trazer o seu comentário, a sua opinião sobre a demissão de Mourinho e a chegada do De Rossi, se você acredita nesse potencial. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!